A última palavra não vem dos médicos, a última palavra não vem do psicólogo, a última palavra não vem de A, nem de B, nem de C. A última palavra vem da boca de Deus. Então creia. Que Deus abençoe a todos. Estamos contentes e alegres nesta manhã para mais um programa Amanhecendo com Cristo. Eu mesmo, apóstolo Douglas Domingues, pastor, presidente da Igreja Pentecostal do Senhor Jesus do Nazareno, já preparei algo poderoso para a sua vida nesse dia de hoje. Você que crê, já levanta as suas mãos para cima e diga glória, glória, glória a Jesus. Porque esse Deus, ele continua operando, esse Deus, ele continua curando, libertando e fazendo milagres. É isso mesmo. Você que precisa de um socorro presente, é hoje o dia que Deus preparou para falar contigo. Agora preste atenção. Eu quero que você se inscreva no nosso canal, ative o sininho, aleluias, e vai lá no nosso Instagram. Vai no nosso Instagram, @IPSJ-Nazareno, porque todos os dias ao meio-dia temos uma live profética e Deus vai falar muito com você. Não se esqueça também, aleluia, de compartilhar essa programação com mais 5 pessoas. Você crê? Então abra a sua Bíblia, aleluia, em Mateus capítulo de número 4. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 4, que diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Queridos, essa mensagem, nesta manhã de segunda-feira, ela fala muito conosco, porque a Bíblia diz que Jesus, ele vai ser levado pelo Espírito ao deserto. Mas o que mais me chama a atenção é que ele primeiro é cheio para depois ser levado para o deserto. Quando alguém está cheio, Deus começa a investir. Você tem que entender algo da parte de Deus. Deserto não é lugar de morte. Deserto não é lugar, aleluia, de você viver prostrado, viver prostrada, viver oprimida, não. Deserto é lugar, aleluia, de fortalecimento, revestimento e investimento do céu para a tua vida. Jesus, cheio do Espírito, é levado para o deserto. Por quê? Porque no deserto ele é fortalecido, no deserto ele vive providência de Deus, no deserto ele vence o diabo por intermédio da palavra, no deserto ele se reveste para fazer o que Deus ordenou para ele. Então entenda que às vezes a gente se enche da presença de Deus e passa por um momento de luta. Às vezes a gente busca a presença de Deus esperando viver tempos de paz e somos levados para o deserto, para o vale, aleluia, para situações adversas. Por quê? Porque para Deus nos usar, primeiro ele precisa nos provar, ele precisa nos fortalecer e principalmente nos revestir. Jesus, ele é levado pelo Espírito ao deserto. E aqui você precisa entender que deserto você está. Existe o deserto que a gente é levado pelas nossas próprias consequências. A gente faz o que não deve fazer, somos levados pelo deserto. O deserto só acaba quando o problema acabar, a situação acabar, o tempo passar, e aí o deserto acaba. O deserto que a gente é levado pelo diabo, que o diabo nos leva, que o diabo cria, a gente usa a autoridade no nome do Senhor Jesus e o deserto acaba também. Mas o deserto que Jesus, que o Espírito nos leva, aleluia, ele só termina quando você entender o processo. O deserto que o Espírito nos leva, ele só termina quando Deus cumpriu o propósito dele de nos levar para o deserto. Então nós precisamos compreender: apóstolo, estou passando no deserto, entrei na igreja, estou passando por um deserto. Filha, você está sendo tratada. Filho, você está sendo tratado. Deus está trabalhando sobre a tua história. A porta fechou, apóstolo. A porta fechou, fulano, beltrano.
Deus está trabalhando sobre a tua história e Deus está te fortalecendo e Deus está te capacitando para uma grande jornada de fé. Agora olha para cá, a Bíblia diz para nós que Jesus ele é levado pelo Espírito ao deserto, ou seja, quem levou Jesus para o deserto foi o Espírito que leva, é o Espírito que capacita, é o Espírito que levanta, é o Espírito que põe de pé e é o Espírito que traz de volta do deserto. O mesmo Deus que permitiu você ir para o deserto é o Deus que vai cuidar de você no deserto e é o Deus que vai te tirar de lá. Então descansa o teu coração, deixa Deus trabalhar nesse processo, que o tempo de Deus é perfeito, para Ele te aperfeiçoar e Ele te levantar para essa grande obra. Jesus é levado para o deserto e no deserto Ele não está de qualquer maneira, Ele está jejuando. Ele está no propósito. Porque se eu estou no deserto sem orar, sem buscar, sem jejuar, eu não vou entender o processo, eu não vou entender o propósito de eu estar no deserto. E aí eu vou tomar decisões precipitadas, eu vou entrar por portas que Deus não abriu, eu vou fazer aquilo que desagrada a Deus porque eu estou no deserto. Quando a pessoa está no deserto, ela não entende o propósito dela estar no deserto, porque está vazia, está cheia da carne. O que acontece? Ela toma decisões precipitadas. Eu preciso resolver isso, eu preciso resolver aquilo. E acaba se frustrando lá na frente. Você está entendendo? Olha para cá, presta atenção. Está no deserto, filha? Então ora, jejua, pede direção para Deus. Está passando no vale? Se prostra diante do teu Deus, que Deus vai te dar direção e vai te mostrar o motivo que Ele permitiu você ir para o deserto. A Bíblia diz para nós que Jesus vai jejuar 40 dias e 40 noites. E no final do seu jejum, escuta, foi no momento mais difícil, no final, onde ele estava mais debilitado, onde ele estava mais fragilizado, com fome. Imagina você passar 40 dias sem comer. Às vezes a gente passa uns 2 dias ou um dia, 24 horas, e aquela fome já vem, irmãos. Imagina 40 dias no jejum de comida. Jesus teve fome, ou seja, uma necessidade, uma fraqueza. E quem é que vai chegar naquele momento? O tentador, o diabo. Porque o diabo ele vem no momento da nossa fraqueza, da nossa fragilidade. Você tem que tomar cuidado. O diabo está agindo na tua fragilidade. O diabo está agindo na tua fraqueza. Qualquer coisinha você explode. Qualquer coisinha você fica nervosa. Qualquer coisinha você quer colocar a mão no revólver, quer puxar a faca, quer brigar. Qualquer coisinha você quer bater boca. Deus está dizendo, cuidado que o diabo está soprando uma seta no meio da tua fragilidade. Está colocando dúvida nessa fragilidade. Você está com uma necessidade e o diabo se aproxima para tentar turbar a tua mente, turbar o teu coração. Vigia! Toma cuidado porque o diabo sabe o que Deus pode te entregar no meio desse processo. O diabo sabe a porta que Deus vai abrir se você suportar essa afronta, se você suportar essa tentação. José foi tentado na casa de Potifar, onde a mulher de Potifar o tentou, ali era o próprio diabo tentando José. José deixa até a sua capa lá, mas ele sai correndo, ele não cai naquela tentação. E por isso você vai ver que na vida de José, aí o sonho que ele teve, ainda quando tinha 17 anos, vai se cumprir. Por quê? Porque ele não deu brecha para o diabo. Não dê brecha para o diabo. O diabo quer que você abra brecha para ele te derrubar no meio do processo de Deus na sua vida. E a Bíblia vai dizer que se aproxima o tentador e vai tentar colocar dúvida sobre a vida de Jesus. E é isso que o diabo quer fazer. Ele quer lançar dúvida sobre o seu coração, sobre a sua casa, sobre o seu casamento, sobre o seu ministério, sobre o seu trabalho, sobre a sua vida. Você precisa ser movido pelo propósito, por aquilo que Deus falou, porque se você for movido pelas críticas, pelos elogios, você não vai chegar em lugar nenhum. Quando alguém não te elogiar, você vai embora triste. Quando alguém te criticar, você vai ficar frustrada, frustrado. Mas você não tem que viver pelos elogios e muito menos pelas críticas. Você precisa entender que há um Deus que te levou para o deserto, que te tirou do deserto, que está movendo a tua vida por completo. Então creia no que Ele falou contigo.
Tem pessoas que param somente de uma dúvida, uma palavra lançada de maldição, uma palavra lançada para setar o seu coração, inflamar algo dentro de você, talvez uma ansiedade, talvez, aleluia, um complexo de inferioridade. Você precisa compreender que o inimigo, ele anda ao nosso derredor como um leão querendo nos tragar. Eu já estou sentindo a presença de Deus aqui, você que está me assistindo aí, é você. Deus está repreendendo toda a dúvida do teu coração hoje. Teu casamento foi Deus que deu, teu trabalho foi Deus que deu, o ministério que você está foi Deus que te colocou, a tua casa foi Deus que te deu, a chamada foi Deus que te deu. Eu repreendo toda a dúvida nesse dia de hoje. E o diabo lança dúvida: se tu és o filho de Deus. Como assim? O diabo está observando tudo. Ele sabe o que você está buscando. Se tu és o filho de Deus. Ele sabia que Jesus era o filho de Deus. Jesus sabia que era filho de Deus. Mas ele veio ainda para colocar uma dúvida. Lançar uma dúvida no ar. Será que você é filho de Deus mesmo? Está no deserto. Está passando por essa aprovação. O diabo não entende. As pessoas às vezes também não entendem que Deus permite você passar uma dificuldade para que o nome dele venha ser glorificado e o diabo venha cair por terra. Porque o diabo está pensando que você vai negar Jesus, que você vai negar o seu Deus por causa de uma dificuldade, porque não tem pão, porque está com fome. Não, meu querido, você vai continuar guardando a palavra. O que te sustenta é a palavra, o que te põe de pé é a palavra. Alamanto, canto, lebre, canta, alabaia. Eu já estou pregando para pessoas aqui que estavam precisando ouvir essa palavra. Você não vai parar. Tá difícil, mas tu não vai parar. Tá doendo, mas você não vai parar. Apóstolo, me caluniaram, mas você não vai parar. Apóstolo, me perseguiram, mas você não vai parar. Deus me trouxe aqui com uma palavra profética sobre a tua vida. O diabo vai entender que no meio do processo você vai adorar a Deus e você vai permanecer firme, ainda que esteja no deserto. E a Bíblia diz para nós que Satanás olha: se tu és o filho de Deus, e vai colocar o que? A provocação. Cuidado, que o diabo vai te provocar. Vai tentar te provocar para você sair do seu natural. Você está bem, você está tranquilo, você está cumprindo o seu propósito. Aí o diabo vem e provoca, coloca dúvida, provocação. Te provoca para você cair em tentação. Olha, se tu és o filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não precisa provar para alguém ali no que Deus falou contigo. Você não precisa provar para A, nem para B, nem para C. Basta você crer naquilo que Deus falou ao seu respeito. Você não lembra dos irmãos de José? Aleluia, José contou o sonho. Aleluia, contou que ia ser governador. Contou que iria ter domínio sobre toda aquela cidade, sobre tudo aquilo. Os irmãos iam se prostrar diante dele. Alguém não acreditou, rejeitaram, zombaram, recamandou, quemanto, rebrinaua. Só que quem acreditou no sonho foi José. E da mesma forma é você. Não importa se alguém está colocando dúvida, se alguém não está acreditando, se alguém está te provocando, creia no que Deus falou ao teu respeito. Você não precisa provar nada para ninguém. E quando você entende que você não precisa provar nada para ninguém, que você está fazendo as coisas no seu tempo, né? Que você está trabalhando e Deus está cuidando de você, as coisas andam para frente. Transforma essas pedras em pães. Não. Jesus sabia quem ele era, não precisava de ser movido pela palavra de ninguém. Ó, vai lá, ó, vem aqui, ó, vai lá. Não. Eu ando pela direção do Espírito. E você deve andar pela direção do Espírito. Talvez você está sendo afrontado. Talvez você está enfrentando lutas dentro da sua casa que você está dizendo: apóstolo, talvez, às vezes eu tenho que provar isso, às vezes eu tenho que fazer isso. Não faça não, filha. É o diabo que está querendo colocar em dúvida aquilo que Deus falou ao teu respeito. Se Deus falou que você é filho de Deus, se Deus falou que você vai chegar, se Deus falou que você vai alcançar, se Deus falou, anda que você vai ser um evangelista, um pregador, uma profeta, você vai ser. Não importa quem disse que não importa quem colocou dúvida, é Deus que dá a última palavra. E a Bíblia diz que o diabo vai estar dizendo para Jesus: transforma essas pedras em pães, para comer e matar uma fome passageira. Jesus está dizendo: não, eu estou jejuando porque eu quero. Deus não me mandou fazer nada à força. Eu jejuo porque é necessário jejuar.
E eu estou me alimentando do pão celestial. Você está se alimentando do pão celestial. Jesus disse: eu sou o pão da vida. Alai decanto mantio rebrinal. A palavra, o que você está recebendo na tua casa é palavra, é pão da vida, é o alimento espiritual. O diabo chegou colocando dúvida, o diabo chegou tentando colocar em xeque a chamada de Jesus, aquilo que Jesus foi chamado para fazer, aquilo que Jesus era verdadeiramente. Mas Jesus olhou na cara do diabo e falou: Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ele está dizendo assim, ó: Satanás, o que me põe de pé não é o alimento da terra, mas é o alimento do céu. O que me põe de pé não é esse pão que 4 dias apodrece, não. É o alimento eterno que Deus me dá e alimenta a minha alma. Você não será alimentado com o alimento da terra, mas será alimentado com o alimento do céu. O que te sustenta é o pão celestial. O que te sustenta é o pão da vida. Ramanto lebricanto de praia. Olha na cara de Satanás e diz: Satanás, eu não vivo debaixo da palavra do homem, mas eu vivo debaixo da palavra de Deus. É a palavra que me fortalece, é a palavra que me põe de pé, é a palavra que me dá graça. Isaías 55:11 diz: assim será com a palavra que sai da minha boca. Da boca de quem? Da boca de Deus. Ela não volta vazia, ela prospera e cria e faz o resultado para o qual foi enviada. Ou seja, Deus vai cumprir com seus propósitos, queira o diabo ou não. Então para de olhar para os obstáculos, para de olhar para a enfermidade, para de olhar para o problema, para de olhar para A, para de olhar para B e passa a olhar para aquilo que Deus tem para a tua história, porque o diabo vai entender, aleluia, que você não é alguém que está só, você é alguém que tem Deus, e o seu Deus é um pai que cuida, é um pai que trabalha, é um pai que edifica, é um pai que limpa, é um pai que purifica, é um pai que te guarda. Nem todo deserto é sinal de fracasso, não. Deus fortalece Jesus naquele deserto. Deus fortalece Jesus naquele vale. E a resposta de Jesus é no que está escrito. A palavra de Deus, ela não volta vazia. Nem só de pão viverá o homem. Ou seja, o que me sustenta é a palavra de Deus. O que me põe de pé é a palavra de Deus. Talvez você que está me assistindo, você está vazio, você está vazia. Você está dizendo: apóstolo, eu estou angustiada. Apóstolo, eu estou angustiado. Eu estou enfrentando tantas guerras, apóstolo, que eu não estou conseguindo mais permanecer de pé. Eu passei a noite em claro sem dormir. Estou numa dificuldade na minha vida sentimental, financeira. Eu não sei o que você está enfrentando. Coloca nos comentários, faz seu pedido de oração nos comentários. Compartilhe com mais 5, 10 pessoas essa programação, porque olha o que Deus está falando aqui. Deus vai mudar o cenário na tua história. Debaixo de uma palavra, eu quero liberar sobre a tua vida esse milagre. Fecha os seus olhos agora e vamos orar. Pega o teu copo com água e coloca na frente da programação. Levanta. Espírito Santo de Deus, nesse momento, Pai querido, Pai amado, eu quero apresentar os teus filhos, os teus servos. E eu quero glorificar o teu santo nome, Pai. Porque o Senhor é digno de toda honra e toda glória e todo louvor. Meu Deus, todo espírito do medo, todo espírito da dúvida, toda doença, toda enfermidade venha ser repreendida nesse dia de hoje, Pai. Eu já creio, Senhor, que o Senhor está mudando o cenário. Eu já creio, meu Pai, que o Senhor está mudando a história. Eu já creio, meu Pai, que o Senhor está transformando, que o Senhor está fazendo um milagre. Então liberta, Pai, cura, Pai, restaura. Faz essa obra por completo, porque aquele que é de Deus, o maligno não lhe toca, mal nenhum nos sucederá e praga alguma chegará à nossa tenda. Eu já creio, meu Pai, que toda angústia, que toda retaliação, que toda afronta do inferno, que todo peso espiritual já foi destruída. Remanto labacoma da gacerbianda. Queima agora, Pai. Desfaz agora, Pai. Joga por terra agora, porque o Senhor é Deus. Tira o espanto noturno, tira o espírito do medo, assim como está escrito na tua palavra: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito
do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio e a minha fortaleza, e nele confiarei. Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Deus cura, Deus liberta, Deus restaura, Deus salva, Deus faz a grande obra, faz o teu querer, o teu efetuar, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Faz essa obra agora. Sai o espírito do medo, sai a depressão, sai a obra do inferno, cai por terra a capeta, cai por terra a tranca-rua, cai por terra demônio, cai por terra agora. Sai, sai, sai. Pode tomar a tua água em nome de Jesus. E a graça de Deus te alcance nesse dia de hoje. Nós falamos sobre a palavra é importantíssima, você está lendo. Se você ainda não conhece a nossa igreja, Igreja Pentecostal do Senhor Jesus o Nazareno, você vai lá no nosso Instagram, lá tem os stories, lá tem os reels, lá tem, aleluia, as lives todos os dias ao meio-dia, revelação, libertação, cura divina. Você é meu convidado para estar comigo todos os dias ao meio-dia na nossa live. Amém? Deus abençoe mais um programa Amanhecendo com Cristo. O nosso Deus é fiel e justo para cumprir todas as coisas. Não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho, curtir e convidar o povo. Amém? Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.